Olá, tudo bem? Sou o professor Rosmário o Garfield, serei o professor de língua portuguesa, mais precisamente da frente de gramática, e trabalharemos juntos este ano. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco de conhecimento sobre a nossa amada língua portuguesa brasileira. Gente, nessa primeira aula, nós vamos conhecer um pouquinho da língua, a origem da língua, certo? E nós vamos falar sobre variação linguística, ok? E como que vai funcionar nossas aulas. Então, nós vamos seguir a gramática, como que a gramática funciona. Então, primeiro a gente estuda um pouco sobre a parte da linguagem, linguagem e língua, ok? A gente vê a parte de fonética, ortografia, acentuação, a gente vê morfologia e na sequência a gente vê a parte de sintaxe, certo? E também um pouquinho de interpretação de texto e assim a gente consegue trabalhar no decorrer do ano toda o conteúdo, toda a grade curricular que é pedida para o vestibular, ok? E para que a gente possa alcançar nosso objetivo de gabaritar a prova e com certeza a sua aprovação, ok? Então, como eu falei para vocês, a origem da língua é uma coisa bem rápida que a gente vai ver e a variação linguística. E lembrando que esse conteúdo não serve somente para o vestibular da UEPG, mas como outros vestibulares e também a parte do Enem, que cobra bastante esse assunto, certo? Gente, então, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com a língua portuguesa. E vamos deixar claro que hoje nós chamamos de língua portuguesa brasileira. A língua portuguesa, ela é falada oficialmente em 10 países. Lógico, há outros países também que têm como uma língua, digamos assim, secundária, falam além da língua oficial, tá? Mas oficialmente mesmo são 10 países e a língua portuguesa está entre quinta e sexta língua mais falada do mundo, certo? Nós temos em média aí quase 600 mil palavras catalogadas nos nossos vocabulários, certo? É uma língua fácil? Não. Isso eu tenho que falar para vocês que não. A parte da gramática é fácil? Também não é tão fácil assim. Lógico, a gente dá um jeito, a gente tenta fazer com que a coisa fique mais agradável, mas é, temos que estudar para aprender, certo? E aí assim, então, como que tudo começou? Né? Nós precisamos voltar lá para a Itália. Vocês podem ver aí, nós temos o mapa da Itália e nessa bota que o mapa da Itália representa, né, nós temos uma região. E essa região se chama Lácio, região do Lácio. Tanto que a língua portuguesa é conhecida em alguns lugares, inclusive em poesia, como Olavo Bilac criou o poema A Última Flor do Lácio. Por que é a última flor do Lácio? Então, a língua que se origina do Lácio é o latim e as outras línguas foram surgindo e o português é a última língua que surgiu. Aí alguém pode perguntar assim, professor, mas o que tem a ver latim e Lácio? É que a pronúncia do Z e do C também, no latim, ele tem esse som de t. Então seria latio, certo? Latio. E então a língua falada, e nós estamos aqui falando sobre o Império Romano, ok? Ah, o português ele vai ter influência de outras línguas? Com certeza. Ele vai ter influência de outras línguas, mais precisamente nessa época, o latim, o grego também se falava, então tudo isso vai acabar se juntando para originar as outras línguas que a gente conhece que veio do latim, certo? E veja, tudo tem a ver com o contexto histórico, né? Então, quando o Império Romano ele vai se alastrando, a língua ela vai se alastrando também. O que acontece? E cada lugar que vai pega um pouquinho do que eles já falavam ou do sotaque que eles têm e vão incorporando. E assim a língua vai sendo criada. Gente, o latim ele vai dar origem então primeiro ao italiano por ser falado na Itália, né? Depois da Itália, o Império vai avançar, nós vamos para a França, então eis que surge o francês. Lógico que outras línguas já eram faladas, mas o francês então vai ser predominante.
Uma outra língua que quase não é citada é o romeno, que faz parte das línguas romanche, né, de romance romano, que o romeno é do Conde Drácula, certo? Só que o romeno ele vai ser influenciado por línguas eslavas. A língua portuguesa com o espanhol, o francês e o italiano, elas têm uma aproximação. Tanto que se a gente prestar bem atenção, boa parte a gente consegue entender, porque tem muita proximidade. Já o romeno ele acaba se distanciando um pouco. E aí o império então ele vai avançando e chega-se na Península Espanhola, na Península Ibérica, né? Que era a região espanhola, a região dos castelos. E quando o latim foi incorporado nessa região dos castelos, eis que surge então o castelhano. E chamado de espanhol por causa da região também que se chamava espanhola. Né? E da região espanhola, desse lugar, nós tínhamos os mouros, né? No caso, os árabes, eles tinham invadido boa parte dessa península. Vocês podem ver que está em verde, lá na Europa, né? Que é a parte da Espanha. E aí foi surgindo, no caso, a língua portuguesa nessa época. Nós tínhamos lá o espanhol e as suas outras línguas sendo faladas também na Espanha, entre elas o galego, que é da região da Galícia, de São Tiago de Compostela, né, que tem a peregrinação e tudo mais. E aí, dessa língua, dessa mistura, eis que a região mais ao porto, por isso Portugal, foi se criando, digamos assim, e surgiu então a língua falada no Porto, e por isso a língua portuguesa. Isso que vocês estão vendo na tela é uma pequena representação, né, o professor colocou aí, das línguas como elas são faladas no mundo, no caso as nossas línguas oriundas do latim. Né? Então você pode ver que em azul nós temos o francês, falado no Canadá, por exemplo, ali na África, em regiões colonizadas, além da França, lógico. Nós temos lá o romeno, que é da região da Romênia, o italiano, né, em amarelo ali, e nós temos o castelhano, como eu falei para vocês. Castelhano e espanhol, gente, é a mesma, é a mesma língua, o nome só que muda de acordo com o sotaque e tudo mais. No espanhol são 21 países que falam a língua espanhola. E nós temos o português. Então você pode ver aí que o Brasil ele se destaca, né, nessa língua portuguesa. Gente, e aí a língua ela vai sendo falada, digamos assim, né? Mas ela vai acrescentando das outras línguas que vão fazendo parte. Como assim? Então, por exemplo, o árabe, que no caso tinha invadido aquela região e tal, ele deixou um pouco da sua língua, tanto no espanhol como no português. O que acontece? Por exemplo, nós hoje falamos mais ou menos umas 600 palavras do árabe. E a gente não percebe. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Quando você fala que alguém falou alguma coisa lá, você fala assim, porque fulano falou isso, cicrano falou aquilo, beltrano. Fulano vem do árabe, fulan, que quer dizer alguém. Então, e tantas outras palavras, né? O português, ele também, chegando no Brasil, vai ser influenciado por quem? Pelos povos nativos, pelos, no caso, povos originários, né? Professor, mas será que a gente fala alguma coisa de Guarani, de outras línguas indígenas? Sim, com certeza, a gente fala. Só para você ter uma ideia, em italiano, quando a gente cumprimenta, a gente fala tchau. Em francês, ça se dit salut. Em espanhol, se diz olá. Em português de Portugal, olá. Mas nós falamos oi. E esse oi, ele tem a ver com a língua indígena, certo? E, lógico, e tantos outros nomes de lugares e tal que vai ter influência. Nós vamos ter também influência de línguas africanas. A gente também não tem como precisar de uma língua em destaque, tipo, que mando. Não, tem, digamos, várias pessoas que foram escravizadas, que vieram de vários povos, várias regiões, e também acabam influenciando, certo? E todo este processo que eu estou contando para vocês, ele vai acontecer
até os dias de hoje, para a gente chegar hoje, no ano de 2026, vai ser quase 800 anos para a língua chegar no que ela é hoje aqui, a língua portuguesa brasileira, certo? Muito bem. Porém, a língua é viva, ao contrário do latim, que Deus a tenha, porque já morreu e não vai mudar mais. A língua portuguesa, as outras línguas, elas são vivas e elas ficam mudando constantemente. Você faz parte dessas mudanças também. Isso é muito interessante, né? Nós fazemos parte dessas mudanças, porque às vezes o que a gente falava o ano passado já não fala agora. Né? A gente vê principalmente nos adolescentes, jovens, assim, que tem várias expressões e tudo mais. Enfim, a gente fala, a gente vive isso, certo? E o que você precisa entender é que existe a língua oficial, e aí a gente trabalha com a ABL, Academia Brasileira de Letras, com o VOLPE, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que seguem as normas, né? Ou seja, a gramática normativa, que é o que a gente precisa para escrever. Tanto que nossas aulas servem para isso, para a gente ver como é a gramática normativa e como que a gente escreve. Porque falar, você já fala, não é verdade? E aí o que acontece? Então, e nós temos a parte oral, que a gente fala. E esse falar não segue a gramática. O falar, para nós, é importante porque comunicação. E se a partir do momento que você se comunica com uma pessoa e essa pessoa te entende, o objetivo foi alcançado. Então, nem sempre você precisa seguir a norma. E, na verdade, você nem sempre segue essa norma. Certo? E aí que entra então as variações linguísticas. A língua, ela é um sistema particular de cada região, né, de uma república, do império e tudo mais, e tem as suas normas, certo? E dentro desta língua nós temos as variações linguísticas, ok? E que a gente não pode negar e muito menos ter preconceito com alguém que fale diferente. Ok? Então, assim, ó, a língua portuguesa encontra-se em constante alteração, evolução e atualização, não sendo um sistema estático e fechado, como eu falei, o latim. Até por isso que espécies, no caso ali da biologia botânica, né, do zoo e tudo mais, não se muda. Não, os nomes não vão mudar, então por isso que se usa nomes em latim. Né? O uso faz a regra e os falantes usam a língua de modo a suprir suas necessidades comunicativas. A gente fala, a gente se comunica porque a gente precisa passar uma ideia. Sempre que eu estou falando, eu estou passando uma ideia, certo? E adapta-se conforme a sua intenção e a sua necessidade, ou seja, o momento, o lugar que você está e assim por diante. Porque tem momentos que requerem assim uma coisa mais formal, né? Ou seja, perante a gramática normativa. Mas tem momentos que você não precisa fazer isso. Nós aqui, por exemplo, agora, a gente está conversando e vamos falar do jeito que a gente gosta de falar e pronto, acabou. O importante é que a gente se comunique, tá bom? Muito bem. Aí, nós temos aqui os tipos de variação. Então, as variações linguísticas ocorrem principalmente nos âmbitos geográficos, temporais e sociais. Temporal, meio que eu já expliquei para vocês, porque ao longo desses quase 800 anos de língua portuguesa, muita coisa mudou. Né? O nosso português, então, nem se fala. Quando eu falo nosso português, eu estou falando especificamente do Brasil. Né? Então, assim, variação histórica, também chamada de diacronia, são variações que ocorrem de acordo com as diferentes épocas vividas por nós falantes, sendo possível distinguir o português arcaico do português moderno, bem como diversas palavras que ficam em desuso. Então, como eu falei para vocês, palavras que a gente falava não fala mais, aí vem os neologismos e até mesmo a questão do sotaque que a gente muitas vezes tinha e se perdeu. Assim vai. O que eu preciso de você aqui é que você entenda que variação histórica tem a ver com a mudança da língua que acompanha o seu tempo, a sua época, a sociedade que está ali. Exemplo, para a gente entender. Né? Então, nós temos vossa mercê.
deu origem a você. Na época do Brasil colônia, por exemplo, depois um pouco, ali se usava muito vossa mercê, que é um pronome de tratamento. Vossa mercê, que virou vós mecê, que virou vancê, que virou mecê. Minha avó até hoje fala mecê. Eu acho muito legal isso. E daí virou você. E daí nós temos o C, nós temos só o C. Né? Você tá bom? Bom. Você bom? Bom também. Você tá bom? Né? O mineirinho vai falar, né? Você toma um cafezinho? Né? Você. Então, isso é variação linguística. Mais precisamente variação histórica. Ela foi se moldando e se transformando pensando na necessidade do falante. Que a gente gosta de abreviar, não tem como, a gente gosta. Né? Outro exemplo de variação histórica, além dessas transformações assim bem drásticas, nós temos maneiras de escrever diferente do que eram antes. É o caso, por exemplo, de farmácia. Antes se escrevia com PH e hoje se escreve com F. Né? Uma evolução, digamos assim, não tão antiga, que vocês também fazem parte, é quando teve a reforma ortográfica, que já faz 10 anos, que está em vigor, e algumas coisas mudaram também. Como, por exemplo, a trema, que hoje só fica em sobrenomes, melhor dizendo, sobrenomes estrangeiros, né? Principalmente, especialmente do alemão, que esse U com trema, você fala o I, né? Krüger, München e assim vai. Tá? A acentuação, que também mudou, por exemplo, a palavra ideia, que antes tinha acento, não tem mais. Nós tínhamos palavras compostas, que antes tinha um hífen, hoje não tem, ou antes não tinha e hoje tem, certo? Então, só um exemplo, a gente vai trabalhar isso, né? Mas autoescola antes tinha hífen e hoje não tem mais, você junta tudo, certo? Escreve autoescola uma palavra só. E como eu falei também, a questão de gírias e expressões que vão mudando, né? Eu sempre brinco com o Zolau, por exemplo, o ano passado, ano retrasado, o pessoal lá, casca de bala, né? A pessoa era cringe, não sei o que. Hoje, esse ano no caso, né? O pessoal com umas expressões tipo POV. Santo Deus, o que vem ser POV, né? Daí a minha filha manda lá no WhatsApp mensagem, POV, não sei o que lá. Aí eu fico pensando, é povo? Mas o que o povo está falando? E daí eu tenho que pesquisar. Daí a outra filha foi e mandou, né? É não sei o que, FOMO. Aí eu pensei, mas é FOMOS? E daí lá vai, e eu pesquiso, né? Enfim, e tantas outras coisas. Eu acho isso muito legal, né? Porque a língua ela se modifica e veja, expressões de hoje, daqui a um ano talvez também já sejam esquecidas, né? E não mais faladas. Isso é variação histórica da nossa amada língua portuguesa, certo? Variações regionais são diatópicas. Então aqui essas variações elas vão ser de acordo com o local onde o falante vive e a influência que ele sofre, né, dessa localização. Então são regiões e essas regiões nós podemos pensar assim, desde país para país, agora pensando no âmbito do Brasil, né, região para região, estado para estado, às vezes até cidade por cidade, ok? E junto da variação regional diatópica, nós temos também a fonética, porque acaba tendo aí umas modificações. Eu coloquei de exemplo aqui, lógico, como eu falei para vocês, a gente podia ir lá em Portugal e ver a diferença com o Brasil. Começar pelo sotaque português. Português fala um pouco para dentro e fala para fora, não? Tem uma maneira diferente de falar. Ora pois, por exemplo, vai chamar uma criança. Ele não fala o criança, fala o seu puto, vem cá, seu. Né? É uma maneira de se falar. Certo? Agora, por exemplo, nós aqui, a gente pode falar guri, né? Aqui no sul, piá, menino, garoto, moleque. Isso dependendo de região e estado. Né? Nomes de frutas e comida em geral, mimosa, tangerina, bergamota, pocã, mexerica. Nós temos lá mandioca, aipim, macaxeira.
Enquanto nós aqui no Paraná falamos leite quente da dor de dente, principalmente no dente da frente da gente, daí, lá em São Paulo já fala leite quente, dor de dente, principalmente dente da frente da gente. Né? Em Santa Catarina, quando a Catarina vai falar um manezinho daí, ele fala, parece que fala cantarinho. Ou então, o gaúcho, quando vai falar, né, tchê? Mas gurito que é um cacetinho com chimia, mas toma um chimarrão, né? E assim, também acho isso fantástico, essa nossa língua, essa pluralidade. E essa mudança, gente, é muito legal de ver, porque é uma questão fonética, é uma questão do falar, mas até a estrutura sintática muda. Você veja, se alguém te pergunta alguma coisa, tipo, você vai em tal lugar. Você fala assim, não vou, não vou. Mas lá no Nordeste, por exemplo, eles já falam vou não. Olha só. Então, o advérbio acaba mudando de posição e, enfim, né? Nós, por exemplo, aqui no Sul, que usamos o capaz. E a gente usa o capaz para tanta coisa. Então, isso é variação regional. Você pega, por exemplo, aqui no Paraná, a vina, que vem do alemão vinivus, né, que é a salsicha. Ou então, por exemplo, de cidade para cidade. Aqui em Ponta Grossa, geralmente, a gente fala estojo. Mas em Curitiba, eu acho que já fala mais penal, por causa da pena, de guardar a pena e tal. Enfim, então tem essa variação, certo? Nós temos as variações sociais, que são conhecidas como diastráticas, já de acordo com hábitos e culturas de grupos sociais. Esse grupo social ele pode ser um grupo de trabalho, ele pode ser de uma determinada região, ele pode ser, no caso, região, no sentido de região como que eu posso falar? Em que ele se encontra inserido, tá? Por exemplo, hippie, mano firmeza, advogado, o médico, enfim, então grupos sociais, certo? E entre eles se comunicam. E o importante é que eles se comunicam. Uma coisa assim chata da variação social é que infelizmente tem a ver também com o poder aquisitivo, questão econômica, certo? Uma criança que não teve condições de estudar, infelizmente, e isso acontece, isso aí é presente ainda, ela vai falar, é, por exemplo, problema. E por que ela fala problema? Porque ela aprendeu em casa a falar assim. E a gramática intercalar, no caso internalizada, né, que está lá em casa, tal, eles falam daquele jeito, você também vai falar assim. A criança não vai para a escola, ela vai continuar falando assim. Só que a gente não pode ter o preconceito de falar que, tá falando errado, ou muito menos querer ficar corrigindo. Nossa, você é burro, você não. Não. Se você entender o que é um problema, ou problema que a pessoa fala, tudo bem. A única coisa que a gente tem que saber é que não pode escrever dessa maneira. Mas o falar é outra coisa. Ainda mais no grupo social que você está inserido. Né? Eu coloquei aqui de exemplo então a palavra problema. Ou então, por exemplo, às vezes, advogado. Né? A pessoa é pernóstica, ela coloca mais letra onde não tem, mortandela, mindingo. Isso é uma variação social. As gírias acabam também sendo variações sociais, certo? E por fim nós temos a situacional, que é diafásica, que ocorrem de acordo com o contexto e a situação que a pessoa está vivendo. A situação. Ou seja, você pode falar de um jeito em tal momento, em outro momento você vai falar de outro jeito. Nós que estamos estudando temos essa capacidade, sim, muito bem. E aqui eu dou sempre o exemplo meu. Se eu estou, por exemplo, com a minha família, por parte de mãe, que são descendentes de poloneses, eu vou puxar o meu sotaque para o polonês. E eu vou falar, às vezes sem querer, eu falo até um chimarrão. E ele sai. Mas eu sei que é naquele contexto, naquela situação. Depois que eu saio daquela situação e vou para outra, eu falo diferente. Se eu estou no meio, por exemplo, da outra parte da família, que é mais indo para um lado gaúcho, eu vou falar desse jeito gaúcho também com eles, barbaridade e assim vai, ou guria, por exemplo, enfim. Então, você acaba se adequando, certo? Então, você fala do jeito que você quiser, mas você tem que entender também que tem as situações que você vai se comunicar, né? Por exemplo, mano e mina. É errado falar. Não, não é errado falar. Porque naquela situação que a pessoa vive, ela fala e vai se entender.
Agora também a pessoa tem que ter um pensamento, digamos assim, eu vou numa entrevista de emprego. Eu não vou poder falar, por exemplo, eu quero trampar aqui porque a larica tá forte, sei lá. Não, você não vai falar assim. Mesma coisa está com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu amor, ele vai falar assim, aproxime seus lábios dos meus para beijar, para eu sentir o gosto das suas papilas gustativas. Não, você vai lá e dá um beijo logo. Pronto, acabou. A gente não fala o tempo inteiro formalmente. Por favor, dá-me um copo d'água. Não, você fala assim, me dá um copo d'água. Então vai falar assim, vai pegar, vadio. Não é verdade? É assim que funciona. Por exemplo, advogados entre eles lá, quando estão na situação deles, né? Eles não vão pedir, eu quero falar. Data vênia, certo? Então, isso é um exemplo de variação situacional, em que nós temos então o registro formal e o registro informal, certo? O importante é você entender que a língua nós temos que conhecê-la para poder usá-la da melhor maneira possível. E lógico, aqui nas aulas de gramática, para a gente também pensar na escrita, além da fala, certo? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, por favor, me procure nas redes sociais, né? Meu nome que é meio assim, nome de pobre, né? Rosmário foi inventado. Me procure, você vai me achar lá, manda uma dúvida, ou até mesmo no vídeo aí, fala alguma coisa, comenta alguma coisa, se gostou, se não gostou, se entendeu, se não entendeu, enfim, o professor sempre estará à disposição, ok? Da minha parte, meu muito obrigado, juízo, mas não muito, e um abraço. Tchau, tchau.